Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Somos todos autoindulgentes, todos nós. Vamos apenas admitir de antemão e ajudar uns aos outros na luta. A autoindulgência bíblica é alimentar as paixões da carne. 1 Pedro 2,11. É nos entregarmos a qualquer prazer prejudicial à nossa alma que não brote da fé, como está em Romanos 14:23. Então reconheça o perigo. A autoindulgência é espiritualmente perigosa para nós porque é uma forma de idolatria. É algo a que nos voltamos em vez de Deus para achar felicidade. Embota nossos gostos espirituais e restringe nossos apetites espirituais, como está em Provérbios 27:7. Se não levarmos isso a sério, pode, como as esposas de Salomão, em 1 Reis 11:1-3, desviar nosso coração de Deus. A autoindulgência vem em todas as formas e tamanhos. Todos nós podemos citar tipos óbvios ou grosseiros, como os listados em 1 Coríntios 6:9-10. Mas talvez, para a maioria de nós, as indulgências mais perigosas sejam aquelas que parecem aparentemente respeitáveis. Estas são insidiosas porque não são as próprias ações que são pecaminosas, mas nossos motivos de coração ao fazê-las. Portanto, podemos parecer fazer o bem enquanto secretamente nos entregamos ao orgulho, buscar a glória própria, ganância ou gula, excesso de uma coisa boa, negligência, deveria estar fazendo outra coisa, ou falta de amor, deixar de servir alguém. É disso que Jesus estava falando quando disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e comodismo. Mateus 23:25. Sinta o peso disso. Mas seja grosseira ou respeitável, a autoindulgência é um pecado difícil de combater, porque é difícil querer combatê-la. No momento da entrega a ela, não parece um inimigo. Parece uma recompensa que nos deixa felizes. E parece um alívio de um desejo que implora insistentemente por satisfação. Mas depois de ceder, a derrota paira como um jugo pesado no pescoço de nossas almas. Isso torna difícil correr nossa corrida de fé, como está em Hebreus 12:1. Se uma indulgência se tornou um hábito, então vivemos com o peso da derrota. E embora possamos nos arrepender e confessar nossos pecados todas as vezes e saber que o Pai nos perdoa em Cristo, como está em 1 João 1:9, o efeito desmoralizante da derrota repetida ainda é pesado. Jesus não quer que vivamos com o peso da derrota, mas com a liberdade que Ele comprou para nós, como está em Gálatas 5:1. Ele quer que a deixemos de lado, como está em Hebreus 12:1. É uma questão de obediência e alegria. O que alimenta a autoindulgência? Para combater a autoindulgência, precisamos saber que o que a alimenta é uma promessa em que acreditamos. Se você se perguntar em que promessa está acreditando que está alimentando o seu comportamento indulgente, talvez não consiga articulá-la imediatamente. Na verdade, você pode ficar tentado a pensar: não se trata de acreditar em uma promessa. Não é nada racional, é um instinto, um desejo. Trata-se apenas de dizer não. Bem, apenas dizer não tem um lugar na luta, mas nunca chegará ao cerne da indulgência. Frequentemente, nossas crenças governantes são parte de nós que não temos consciência delas. Elas residem em um nível mais profundo do coração e pode levar algumas sondagens para trazê-las à luz. Não apenas isso, mas nosso adversário não quer que experimentemos conscientemente a tentação como um processo de promessa,
crença, ação. Pensar demais de nossa parte pode derrubá-lo. Ele quer que o experimentemos simplesmente como um prazeroso convite à felicidade. E é isso que alimenta a autoindulgência, a promessa de felicidade, ainda que breve. E embora normalmente experimentemos essa promessa como um desejo forte e visceral, é a promessa que dá poder ao desejo. Então, onde está o verdadeiro poder de mudança? Onde quer que tenhamos um padrão persistente de autoindulgência que simplesmente não conseguimos vencer, estamos lidando com a nossa própria falta de vontade de abrir mão de uma felicidade prometida. Se simplesmente tentarmos atender ao nosso desejo, provavelmente não veremos mudança a longo prazo. Porque não é o nosso desejo que é tão forte. O que é forte é a nossa crença de que seremos menos felizes se abrirmos mão da indulgência. A crença governa os desejos. Deixe-me ilustrar. O que permite que um homem preso à bebida por muito tempo finalmente pare de beber? Ou o que permite que alguém que tem maus hábitos alimentares e está sofrendo as consequências disso finalmente mude esses hábitos e perca peso ou faça dieta que evite a doença que o acomete? Não é que eles finalmente encontraram o programa mágico, embora alguns programas possam ser mais eficazes do que outros. O que aconteceu é que suas crenças finalmente mudaram. Eles passaram de acreditar em uma promessa de felicidade para acreditar em outra. Essa crença alimentou sua mudança de comportamento e eles passaram da autoindulgência à autonegação. Mas uma negação em prol de uma felicidade melhor. O poder de mudar o comportamento autoindulgente está em acreditar em uma promessa diferente de felicidade. Isso é o que Jesus quis dizer em Lucas 9, 23 a 25. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou perder sua alma? Jesus nunca exige que você negue a si mesmo a felicidade. Ele apenas exige que você negue a busca da felicidade em prazeres mesquinhos e idólatras, a fim de que você possa ter uma felicidade melhor. Quando muitos ouvem o comando contundente de Jesus para negar a si mesmo e tomar a sua cruz, como está em Marcos 8,34, eles ouvem outra voz ao lado de nosso Senhor. Em outras palavras, seja miserável, diz a voz. Perca tudo que você ama. Pegue sua pequena porção de felicidade e pise nela. Torne-se um mártir. Podemos chamar essa voz sempre disponível de nova tradução da serpente da Bíblia. Afinal, o diabo foi o primeiro tradutor e intérprete da Bíblia no mundo. Não comer da árvore, ele disse. Sim, deixe-me dizer o que isso significa, em Gênesis 3, de 1 a 5. A experiência raramente é tão consciente para nós quanto foi para Eva, é claro. Não percebemos que caímos no feitiço da serpente. Simplesmente deixamos de ouvir Jesus com a sensação sutil de que seus mandamentos são pesados. Mas o que Satanás deixa de fora é que Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8, incluindo a mentira blasfema de que negar a si mesmo significa ser miserável. E assim, ele silencia a voz da serpente, dizendo-nos onde a abnegação realmente nos leva. Quando nos negamos, diz-nos Jesus, encontramo-nos, desafiamos o diabo, nós nos juntamos ao lado do céu, destruímos nossa tristeza. Encontre-se, é isso. Em uma sociedade e cultura humana que cada vez mais valoriza o individualismo tanto quanto a nossa o faz, essa distorção tem passado a ser cada vez mais comum. Talvez o medo, entre outros, seja maior quando ouvimos negar a si mesmo. O medo de nos perdermos. Seremos privados de tudo o que me faz ser eu. Nossos sonhos serão destruídos, nossos desejos embotados, nossa personalidade apagada. Seremos mais uma gota em um mar de cinza sem fim. O medo é compreensível. Negar-se a si mesmo requer, afinal, abnegação. Devemos colocar o machado na raiz de toda árvore que produz frutos ruins em nós.
Todo pecado deve ser morto, toda a parte de mim que não o reflete deve ser renunciada. E não apenas uma vez, mas diariamente, como está em Lucas 9:23. Veja, diz a serpente, perder-se. Você vai se perder de si mesmo, perder sua identidade, perder quem você é. Ao que Jesus responde, não, encontre a si mesmo, seu verdadeiro eu. Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Marcos 8:35. O reino dos céus guarda segredos dos quais o diabo nada sabe. Onde Jesus reina, o caminho para cima é para baixo. Os primeiros são os últimos, e a única maneira de salvar sua vida é perdê-la por causa dele. A vida que encontramos do outro lado da abnegação pode parecer muito diferente da vida que sempre conhecemos, mas não será, não pode ser pior. É uma vida em que ganhamos 100 vezes mais do que jamais desistimos, como está em Marcos 10:30. É uma vida em que não somos mais uma nota quebrada ou perdida na sinfonia do universo, mas soamos exatamente na parte para a qual Deus nos criou. É uma vida com Jesus, Criador de toda beleza, Redentor de todo quebrantamento, fonte de toda alegria. Ao negar a si mesmo, você não se perderá, não em última instância. Você vai se encontrar. O diabo, claro, não é a favor de ninguém se encontrar. Ele prefere roubo, assassinato e destruição. João 10:10. Assim, quando chegamos a um ponto em que sabemos que devemos negar a nós mesmos, ele sugere, de uma forma ou de outra, que, em vez disso, salvemos a nós mesmos. Aqui em Marcos 8, Pedro era o peão do diabo. Quando o discípulo tentou afastar seu mestre da cruz, Jesus respondeu, para trás de mim, Satanás, pois você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Marcos 8:33. A tentação de salvar nosso eu pecaminoso em vez de negá-lo pode vir de 1000 lugares, de nosso próprio pecado interior, de nossa sociedade, até mesmo de um amigo querido como Pedro. Mas no fundo, salve-se é conversa de serpente. É o evangelho da geena, do inferno. Quantas vezes tivemos o impulso de negar a nós mesmos, largar algo que sabemos que desonra a Deus, ir falar com o próximo que magoamos, confessar um pecado embaraçoso que estamos racionalizando, apenas para que uma parte de nós, como Pedro, começasse a questionar nossas boas resoluções. Agora há um caminho mais confortável para a glória, não é? Certamente podemos agarrar a coroa sem carregar esta cruz. Não há necessidade de ser tão extremo. Moderação em todas as coisas, lembre-se. Isso que Pedro estava dizendo para Jesus ao dizer para ele não tomar a cruz e morrer. O diabo pode ser um leão, mas raramente ouvimos seu rugido. Mas frequentemente ele aparece em nossas razões mais plausíveis para evitar a abnegação. Se você quer agradar o diabo, recuse-se a negar a si mesmo. Mas se você quer desafiar seu antigo inimigo, se você quer desprezar aquele que odeia sua alma, se você quer cortar os braços que o arrastariam para o inferno, então abaixe-se e pegue sua cruz. Junte-se ao lado do céu. Para alguns, o maior custo da abnegação não é a perda dos prazeres privados, mas a perda da reputação e dos relacionamentos públicos. Jesus foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, como está em Marcos 8:31. Sem falar que ele foi ridicularizado por seus vizinhos e criticado por sua família, em Marcos 3:20-21 e 6:1-6. Se o seguirmos, a rejeição recairá sobre nós também. No entanto, observe como Jesus coloca o custo em uma perspectiva celestial. A quem estamos deixando quando nos levantamos para seguir a Jesus? Esta geração adúltera e pecadora. Marcos 8:38. Em nosso pecado, convivemos com uma geração de adúlteros. Nós mesmos éramos um deles, de fato, como diz Tiago 4:4. Esta é a comunhão que devemos abandonar. E quando fazemos, a quem nos juntamos? O Filho do Homem, que um dia retornará na glória de seu Pai com os santos anjos.
Marcos 8:38. Em outras palavras, nos juntamos ao céu, e é sempre melhor estar do lado certo do céu do que do lado certo, entre aspas, da história. Sem dúvida, a alienação relacional que vem de seguir a Jesus pode ser suficiente para nos fazer chorar, especialmente quando a cruz que carregamos nos separa dos amigos e familiares mais queridos. Mas você pode ver quem está esperando por você do outro lado da abnegação. Você vai a um pai pronto para alegrar seu povo arrependido, como está em Lucas 15:7, 10 e 22-24. Você vai à multidão de santos anjos maravilhados com a graça que é sua, como está em 1 Pedro 1:12. E você vai a Jesus, o Filho que se tornou mais próximo que um irmão, mais querido que um amigo. Como Eliseu disse a seu servo medroso, podemos dizer a nossas almas medrosas: não tenha medo, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, como está em 2 Reis 6:16. E os que estão conosco não são apenas mais numerosos, mas muito melhores. Destrua sua tristeza. É isso que Cristo nos diz. Chegamos agora à promessa talvez mais surpreendente de abnegação. Se você negar a si mesmo, não apenas se encontrará, desafiará o diabo e se juntará ao lado do céu. Você será feliz. Pois, como Jonathan Edwards certa vez pregou, a abnegação destrói a própria raiz e fundamento da tristeza. Toda tristeza, dor, provações e problemas do mundo encontram seu início na escolha de nossos primeiros pais sobre Deus, como está em Romanos 5:12 e 8:20. Muitas de nossas próprias tristezas crescem da mesma raiz amarga. Se vamos destruir nossa tristeza até o fundo, o eu que ama o pecado deve ser negado. Jesus sabia que sua missão era destruir toda a tristeza. Não se deixe enganar pela firme determinação dele, pelo rosto voltado como pederneira para Jerusalém, como está em Lucas 9:51. Enquanto Jesus olhava para os chicotes, os pregos, a cruz, as multidões, a lança e a tumba, ele viu algo além de tudo pelo qual vale a pena morrer: glória, como está em Marcos 8:38. E parte dessa glória, Hebreus nos diz, era a alegria que lhe foi proposta. Hebreus 12:2. Como foi para Jesus, assim é conosco. As alegrias mais profundas deste mundo vêm apenas do outro lado da abnegação. De fato, a alegria é tão rica, tão expansiva e generosa, que muitas vezes nos encontra no meio de nossa abnegação. A nova vida surge enquanto a outra morre. A nova planta brota enquanto ainda estamos cortando a raiz da velha. Assim como estamos tristes, mas sempre alegres, também estamos abnegados, mas sempre alegres, como está em 2 Coríntios 6:10. Em seu chamado para negarmos a nós mesmos, então, Jesus quebra o feitiço da serpente e nos chama para a alegria para a qual ele nos criou. Venha, diz ele, deixe os pequenos e seguros prazeres de uma vida autoprotegida pelos prazeres selvagens, entre aspas, desconhecidos de seguir o Rei do Céu. Troque a escuridão pela luz, o inferno pelo céu e a vida que você quer salvar por uma vida muito melhor, me amando. Apesar de toda a dor que a abnegação traz, é o único caminho para a excessiva alegria, como está no Salmos 43:4, porque é o único caminho para Cristo. A maneira como deixamos de lado o peso da autoindulgência é acreditando em uma promessa melhor. A nova crença vencerá o antigo desejo. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.